Nós que trabalhamos com tecnologia, principalmente com segurança da informação, em algum momento nós vamos nos deparar com uma situação onde vamos ter que fazer uma investigação sobre alguma coisa que aconteceu. Pode ser uma simples invasão na rede ou até mesmo uma fraude que está acontecendo dentro da empresa ou até mesmo crimes mais pesados. Por isso, é importante que você conheça os jargões e as técnicas utilizadas na perícia forense computacional. E esse vídeo é sobre isso. Então, fica aí até o fim que vai ser bem legal. Pois é, muitos crimes podem acontecer e nós, como profissionais de segurança da informação, precisamos pensar sempre antes e tentar proteger o sistema para evitar que esses crimes aconteçam. Porém, se eles acontecerem, muito provavelmente vai precisar ter uma investigação. E essa investigação exige aí os conhecimentos de um perito forense computacional. É uma área sensacional de estudo. Muitos de vocês aí no canal podem começar a procurar sobre esse tema até para se especializar no futuro. É uma área muito interessante. Não conheço o suficiente para dizer se é uma área que paga muito bem, que tem muitas oportunidades, mas o tema é um dos temas que eu mais gosto. Eu acho muito importante e muito interessante. Bom, eu não sou um perito computacional forense, mas eu preciso entender quais são os passos, né, e quais são as regras que se utilizam numa perícia para que eu não vá poluir, né, a cena do crime, onde lá vai existir as evidências que eu preciso coletar e documentar. Então aqui eu vou pensar como um perito. Posso até utilizar esses processos e essas técnicas em certas situações, mas aquelas situações mais críticas devemos ter aí conosco um profissional especializado no assunto que vai assinar os documentos que vão ser entregues e que vai frente a um juiz, né, junto com os advogados a apresentar. Então, nesse caso, é importante também que a gente possa conhecer para não poluir a cena do crime. Mas vamos pensar aqui como perito. Quais são os passos que eu devo fazer para seguir aí uma investigação, uma perícia forense? Ok, aconteceu um crime e eu vou começar a fazer a investigação. Então, eu já identifiquei quais são os equipamentos que eu preciso periciar em busca de evidências desse crime. O que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir a integridade desses dispositivos. Eu não posso fazer uma perícia, uma análise forense em um original. Eu devo fazer sempre em uma cópia. E para fazer essa cópia, eu posso fazer uso de equipamentos de hardware que vão bloquear a gravação nas mídias originais. E quando eu falo em equipamento, eu estou pensando agora num computador, para simplificar. Mas pode ser computadores, servidores, storage, dispositivos mobile, aí você vai ter diversos sistemas operacionais e todos eles você deve ter aí a preservação da mídia original. E eu vou fazer a perícia, né? Eu vou fazer aí essa análise forense em uma cópia. E para eu garantir que essa cópia é idêntica, a gente faz o uso de hash. Hash, que é um algoritmo, né, matemático criptográfico que vai garantir que aquela informação não foi alterada desde a sua aquisição. Então, olha só, em certas situações do tipo CSI mesmo, FBI, foi lá numa empresa, pegou esse notebook, né, e quando ele pega esse notebook, então ele já tem lá tudo que a gente chama de uma cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia é todo o histórico do que está acontecendo com aquele dispositivo que pode, né, ter indícios e evidências daquele crime. Então, quando a gente vai começar a fazer essa análise, tem que ter um cuidado total para não modificar esse original desde o momento da sua aquisição. Então, quando eu peguei, geralmente é feito aí um sistema de block de gravação, não é mais permitido gravar, e uma cópia é feita, uma cópia idêntica. Essa cópia tem que ser muito idêntica. Para isso existem softwares específicos ou hardwares específicos para fazer esta cópia, que vai gerar então esses valores hash e que eu vou então na cópia começar a fazer as minhas análises forenses. Muito legal.
Ok, e aí o que é que eu devo investigar? Por isso que não é fácil ser um perito forense computacional. Depende do crime e também depende da tecnologia. Então vamos pensar num crime de fraude corporativa. O que o investigador, né, o perito, vai ter que fazer? O que ele tem que olhar? Bom, ele tem que olhar os e-mails, os dados, os softwares de contabilidade, os softwares, as trocas de mensagem. Vai ter que fazer uma análise também da pessoa, né? Mas aí já é um outro caso. Eu estou falando aqui na parte do computador, no caso, né? Bate-papo, as informações que tem de relacionamento, cópias, transferências, quais foram os USBs que foram conectados, movimentação e exclusão de arquivos, e para isso depende do sistema operacional. É muito mais fácil no Windows do que é em um sistema operacional do Mac, por exemplo, né, que já exige um conhecimento específico e ferramentas específicas. Aí você pode pensar, tem outros tipos, tem abuso ou pedofilia. O que se tem que olhar? Tem que olhar atividades na internet, imagens, arquivos de filme, arquivos que foram excluídos, troca de mensagens, logs de bate-papo, e-mails, jogos. E para isso você deve usar ferramentas específicas. Então, por exemplo, eu preciso fazer análise de fotos, tem softwares que fazem análise de todos os atributos de fotos, para ver se não existem informações ocultas dentro de outros arquivos, chamado de steganografia. Steganografia é uma técnica onde eu vou ocultar informações, né, em outros tipos de arquivos. Então pode ter talvez uma imagem bonitinha ou algum game bonitinho e nele pode estar inserido informações escritas ou até informações em forma de imagens que podem levar aí a você encontrar evidências de determinados crimes, né? E aí a gente vai seguindo. Então, por exemplo, é uma invasão da rede. Pô, eu tenho que ver logs, eu tenho que ver quais foram as portas utilizadas, se havia alguma vulnerabilidade, todos os registros que aconteceram, atividades dos usuários naquele momento. Então, assim, é uma técnica que é quase uma arte de você correlacionar muitas informações de determinados tipos de softwares e sistemas com base naquele motivo, que é o crime em si. Que é muito interessante também, tá? É um grande quebra-cabeça, tá? Então você tem que conhecer muito sobre as tecnologias que estão envolvidas, tá? Ou pessoas que podem te ajudar nesse processo. Por isso é importante ter o que eu já falei anteriormente, a cadeia de custódia, que são quem está participando, quais foram as informações adquiridas, passagem de informação, tudo aquilo deve ser registrado numa ordem cronológica sobre o processo investigativo. Inclusive, pensando exatamente sobre esse tema na hora da apreensão desses dispositivos, existem alguns sacos específicos para apreensão, onde você vai armazenar esses dispositivos, como por exemplo, pode ser até notebook, mas dispositivos mobile principalmente, que inibem a conexão, não permitindo, por exemplo, que alguma coisa externa, né, algum comando externo, inicie uma sequência de destruição de dados ou de ocultação de informação que vai dificultar a análise forense. Então existem esses sacos, esses profissionais que quando fazem a apreensão já utilizam, né? Mas eu tenho até história de que não havia, né, esses sacos específicos, né, para embalar esses dispositivos e foi utilizado um forno de micro-ondas, onde colocaram todos os celulares dentro de um micro-ondas e ele não recebe as informações. Existe uma proteção lá que não vai permitir interferência externa. Achei bem legal isso aí. Existe também a utilização de jammers, que são utilizados por essas equipes, que já bloqueiam certos sinais em torno do que está acontecendo. Isso é importante também. Mas não é um caso que a gente vai utilizar geralmente dentro da companhia. Dentro da empresa,
nós vamos ter aí alguns crimes que são mais comuns, crimes, por exemplo, como roubo de informações confidenciais de dentro da empresa para outra, para uma concorrente. Então a gente vai ter o acesso às informações, a gente vai ter um acesso completo aos dados, aos logs, ao computador. Existe uma questão muito importante. Muitas vezes o perito computacional forense ele vai ter que ter conhecimentos de hacking. Por exemplo, se eu estou fazendo um tipo de investigação que algum funcionário, talvez, que já foi até desligado, tenha, por exemplo, armazenado dados que ele levava para fora da empresa com informações super sigilosas, né, e confidenciais da corporação, no qual ele tem assinado um termo que não deveria ter feito isso. Né? Esse termo geralmente pode ser um Non-Disclosure Agreement. Nesse caso, ele pode ter um software que tem uma criptografia ou que tem uma senha. Então, o perito vai ter que fazer o quê? Um hacking desse software para descobrir o que tinha nele. Então, vai ter que quebrar a senha, vai ter que quebrar a criptografia, vai ter que entender e invadir o sistema para identificar se houve ou não realmente um vazamento ou se tinha realmente alguma evidência ali relacionada a esse caso. Muito legal, né? Muito interessante. Esse é um tema que eu gosto bastante e eu espero que você tenha gostado também. O que você achou? Deixa aí nos seus comentários. É um tema que te atrai, que você gostaria de saber mais? Acho que tem bastante coisa para a gente poder falar sobre esse assunto. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. O seu comentário é mais importante do que tudo. E compartilha o canal aí com seus amigos. Vamos fazer crescer o canal. Valeu? Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.